sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Cury Guimarães e hoje estamos aqui com Giovana Freitas para falar sobre espiritualidade e saúde. Giovana é psicóloga, tem especialização em psicologia da saúde, psicanálise e plantão psicológico, trabalhando lado a lado com os médicos especialistas dos pacientes sempre que necessário. Giovana é pós-graduada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, atende em clínica própria no edifício Medic Life em Alphaville, em serviços individualizados e familiares. Giovana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Healthcast Alpha. Eu que agradeço o convite, o carinho, prazer estar nesse bate-papo gostoso, mais uma vez. Muito legal. E esse tema sugerido por você, inclusive, né? É um tema muito legal que eu estava assim bem ansiosa para fazer, porque Legal. é muito legal você ter tido esse insight, né? Essa questão da espiritualidade com a área da saúde, né? O quão é importante, né? O quão os médicos e profissionais de saúde, como você, estão valorizando cada vez mais, né? Essa questão da espiritualidade, né? O quanto mudou isso, né? Sim, ele é um tema que está em voga. Dentro da psicologia já existem pós-graduações voltados para esse tema, inclusive. Além de tudo, é provado cientificamente que a espiritualidade promove e auxilia a experiência do adoecimento. Nossa, incrível. E olha, tem pós-graduação sobre o tema. Já Amei existe, isso. já. Maravilhoso. Inclusive, nos dias 19, 20 e 21, eu estarei aqui no Mednesp 2025, Congresso de Medicina Espírita, mas a gente já vai falar sobre a diferença entre uma coisa e outra. Tá. Mas é um evento que está comemorando 30 anos e que fala também da importância de servir para curar-se, que é o tema desse ano. Ai, que Mas bacana, servir para curar. a 30 gente anos vai já. já 30 anos. Isso, mas é dentro da doutrina espírita. Tá, Tem muito uma legal. diferença que a gente já vai falar sobre ela. Perfeito. Ai, muito legal. Então vamos começar? Vamos embora. Giovana, como você define espiritualidade e qual a diferença em relação à religiosidade? A espiritualidade é a busca, a conexão por algo maior, algo fora do material. Então é algo que transcende, algo é um fenômeno de uma busca em favor das questões do positivo, da fé, da esperança, de boas práticas comportamentais. Empatia, né? Empatia, perfeito, Andréia, empatia. Isso é espiritualidade. A religiosidade já é um conjunto de crenças, de cultos, de doutrinas. Essa é a diferença básica entre uma e outra. Perfeito. Então, se a gente fosse dar um exemplo prático, né? O catolicismo, né? O católico, eu estou falando de uma religião, estou falando de religiosidade, por exemplo. A espiritualidade é algo que fala em favor de algo mais geral. É uma busca, uma conexão fora do material, na qual eu tenho esperança, inspiro positividade para uma melhora, para o agir, para o ir e vir cotidiano, em que eu quero ter bons resultados, quero ter boas energias. Independentemente de religião. Independentemente de religião. Legal. Essa é a diferença básica. Giovana, de que forma a espiritualidade pode influenciar a saúde mental de uma pessoa? Olha, por exemplo, as práticas. Vamos lá, eu vou dar os exemplos práticos. Eu gosto muito de exemplos práticos. Adoro. Cases. Vou falar na época da Covid, que eu fiquei lá no hospital atendendo. A Covid, ela veio como
um fato presente, sério, que levou muitas vidas, trouxe muito sofrimento, desespero, desesperança. E nos corredores daquele hospital em que eu atuava, que eu via às vezes médicos que não sabiam mais o que fazer, enfermeiras que estavam o tempo inteiro correndo de um leito para o outro, eu pude ver pacientes que lutavam e pacientes que não lutavam, Que se entregavam. que se entregavam. Então, eu via muitos pacientes assim que estavam seriamente comprometidos, mas que tinham um discurso de fé, de esperança, de presença, de busca, de cura. E eu via outros que não estavam tão sérios como esse, com os discursos mais pessimistas, negativos, depressivos. E às vezes eram coisas que, se a gente falasse, como é que se explica? O que estava tão comprometido ficou bom e o que não estava tão comprometido em relação a este aqui foi a óbito. Nossa, que loucura. Acho que tem estatística sobre isso, né? Sim, tem estatística e tem estudo científico. Hoje em dia a gente já fala em estudo científico quando a gente fala de espiritualidade. Então é a busca da influência positiva mesmo na melhora da sua saúde física. Nossa, perfeito. Como é importante a cabeça, né, Giovana? A cabeça é tudo, né? Cabeça é tudo. Meu pai falava uma frase assim para mim, e que eu lembro até hoje. Fala: minha filha, a sua cabeça é o seu guia. Nossa, tudo a ver. Escolha o que você põe para dentro. Nossa, perfeito. O que você vê, o que você fala, o que você lê, o que você escolhe, com quem você anda. Escolha o que alimente a sua cabeça, porque ela é o seu guia. Nossa, perfeito. Nossa, seu pai, perfeito, seu pai. Meu pai, eu sou suspeita. Já sou fã do seu pai. Não o conheço, mas... Senhor Adalberto, meu pai, ele Ai, que bem. me ensinou muita coisa na vida. Essa foi uma delas, com muito orgulho e carinho. Ai, muito muita bom. honra de ser filha dele. Nossa, que maravilha, que graça. Giovana, você acredita que práticas espirituais como oração, meditação, rituais, me corrija se eu estiver errado, né? Se estiverem todos englobados se isso que eu falei está englobado, né, em práticas espirituais, podem auxiliar na prevenção de transtornos mentais? Sim. Porque quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de toda essa palavrinha transtorno, a gente fala de desorganização celular, né? Então, células desorganizadas. Transtorno de déficit de atenção. É uma desorganização da atenção. É químico? Também é químico. Também é químico. E eu falo também porque a gente está falando de espiritualidade. Exato, foi o que eu pensei. Né? Eu não estou falando que esse indivíduo que tenha esse problema precise só da questão espiritual. Não é isso que eu estou falando. Ele precisa também da questão espiritual. E quando eu falo de questão espiritual, eu falo do discurso de positividade, eu falo me ajuda a te ajudar. Ah, legal. Eu falo vamos manter a esperança. E até pergunto, você tem uma fé? Qual é a sua fé? O que a sua fé te diz? Sim, eu falo isso, porque isso é importante. Eu acredito no trabalho dos recursos pessoais que aquele paciente me traz. E a espiritualidade é um recurso pessoal importante. Então, eu permeio, sem dúvida, meu trabalho por ele. Então, ele previne um transtorno de ansiedade generalizada. Quão importante você manter a sua espiritualidade em voga para que você consiga também se utilizar disso para se organizar e buscar a sua cura.
Inteligência emocional, né? Tem Inteligência tudo a ver, né, emocional. Giovana? Hoje temos mais de 14 tipos de inteligência. Não sabia. Sim. É o QI, o QE e mais. QI. É o QI, o QE e mais 12. Que É, maravilha! sim, a gente tem vários tipos de inteligência. Inteligência, a escrita, a de movimento do corpo, o que o seu corpo fala, como você se coloca, né? Interessante, gostei, Então, adoro esse hoje em tema. dia, se tratando por uma fala da espiritualidade, inclusive, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Onde você está, onde você quer chegar, de onde você vê aquela pessoa que você quer estar, não te dá o direito e não te faz melhor nem pior do que ninguém. E aquela questão, a questão da felicidade é tipo aproveite o caminho, né? Porque, Aproveite a né, jornada, é né? a jornada, né? Que na verdade é mais importante do que o O objetivo. Se objetivo. você pensar, Sim, você, para chegar lá, você tem que passar por algumas e você nem sabe se coisas. você vai chegar lá, né? Então aproveita a jornada. Vai que você pega um desvio e vai para um lugar melhor, né? Pois é. Ou não, né? É. Enfim. É. Giovana, psicólogos devem ou podem considerar a espiritualidade no tratamento psicológico? Em que contextos? Você já respondeu essa Sim, sim. pergunta. Vamos para a próxima? Vamos. Você já observou casos em que a espiritualidade foi um fator de apoio emocional significativo? Na, foi na pandemia. Hum, Eu já vi, eu vi tanto médico sentado chorando no chão no corredor, oh, meu Deus. porque tudo que ele estudou até então e ele já tinha aplicado levou alguns pacientes a óbito. E também vi profissionais que também já tinham feito e que pegaram violão para poder cantar para aqueles pacientes que estavam Olha, internados, que estavam sob sedação, ou que foram conversar com a família, ou que, como eu, também fiz muitas chamadas de vídeo entre familiares e você até pacientes. falou isso num episódio. É. Então, foi um caso, né? Eu lembro que eu falei, eu vou repetir. Aham. Eu estava com um paciente que eu ia fazer uma chamada de vídeo e a esposa, ela tinha preparado um poema para ele. E aí ela falava, então é assim que eu te beijo a testa. E eu colocava o meu dedo na testa dele. E é assim que eu te beijo os lábios. E eu colocava a mão nos lábios. E é assim que eu te beijo o coração. E eu botava a mão no peito dele. Ela preparou um momento espiritualizado. Que lindo. E ela, você vai melhorar, eu tô aqui, Nossa. eu tô segurando a sua mão. E eu segurava a mão dele. É porque não podia ir. Teve uma Não época que não podia podia, visitar, e eles não lembra-se? podiam ficar. Era Esse proibido. era proibido. É? Bom, esse realmente estava inconsciente. Hum. Mas até os que estavam conscientes não podiam ficar com o aparelho celular. Então, eu lembro que esse era um dos casos gravíssimos. E quando este paciente voltou, depois de 3 dias, pleno, Nossa. Parece um milagre, né? dentro da espiritualidade, fez toda a diferença no caso desse Com paciente. certeza, nossa. Com E da certeza. parceria da esposa, da parceria da família. Nossa, muito linda essa história, né? É. Giovana, existem riscos em misturar espiritualidade e psicologia? Muito pelo contrário, né, Não, Giovana? Pelo não, amor de não. Deus. O que a gente não pode e daí tá dentro do código de ética do psicólogo, a gente só tem que ter esse cuidado mesmo de fazer a diferença do que é espiritualidade Do que é do que religiosidade. é religiosidade. Então, a gente não pode se valer, por exemplo, de práticas de religião para o consultório
psicológico, mas eu posso falar com o meu paciente. Como é que é a sua espiritualidade? Você tem, né? Como é que você se relaciona com algo que está fora do material, algo que transcende você, algo que te faz trazer um discurso positivo? Isso com certeza é muito positivo. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Faz, É, faz. E às vezes a gente se esquece. sim, Às vezes a gente reclama muito. sim, E aí tá na hora de trazer a espiritualidade exatamente. para casa. Nossa, isso é muito importante, né? É. É uma tríade, né? É uma tríade. é. E dentre a tríade biopsicossocial, eu diria que a espiritualidade ela permeia essas três Esses três itens. esferas, Tá. tornando o ser humano integral. Perfeito, dentro da psicologia da saúde, legal. Dentro da psicologia da Boa, saúde, temos o boa. biopsicossocial. E a espiritualidade, ela vem aqui como um amparo, permeando essas três esferas para o apoio do nosso trabalho mesmo. Muito legal. A busca por sentido na vida é uma questão espiritual, psicológica ou ambas? Ambas, sem dúvida. Ambas. Eu tenho uma questão psicológica de sentido da vida, que é o que vai me fazer feliz, que é o que vai me fazer realizada, que é o que é saudável, certo? E a espiritualidade vem para amparar esse sonho, né? Eu estava conversando com meu filho outro dia e ele falou: Mãe, os céticos precisam dos sonhadores, porque ele precisa saber que é possível. Que legal. E os sonhadores precisam dos céticos Trazerem. para trazer o que é palpável. Nossa, tudo a ver, né? Você vê? Né? Não dá para ser Isso totalmente pragmático, nem totalmente. nem totalmente. Muito legal seu filho, hein? Meu filho, Nossa, sou ele é suspeita. maduro, né? Sim. Que ele ainda é um menino, né? Ele não é maior de idade. O B tem 19. Tá, ele já tem 19, mas mesmo Bezão. assim ele é bem maduro, né? Bacana, né? Muito legal. Amo, sou suspeita. Mas filho é filho, né? Filho é filho. Hoje é aniversário do meu. Do seu, você tá aqui. Tô aqui, graças a Deus. Dando exemplo do trabalho. Né? Dando exemplo do trabalho. Uma benção, uma benção. Uma benção. Giovana, em tempos de crise, como luto, depressão, ansiedade, como a espiritualidade pode funcionar como suporte? Veja que você acabou de falar 3 palavras que não são palpáveis, que eu digo como um microfone com uma madeira. Luto, depressão, ansiedade. São coisas que nós não... não é um substantivo, né? Não é, né? Não é uma coisa material, palpável. Isso, não é. Assim como a espiritualidade também não é. É mesmo, né? Olha. Nossa. Não tinha pensado nisso. Luto, depressão e ansiedade é algo que nós buscamos com a espiritualidade buscamos conexão para passar por algo ou até para atingir algo. Luto, depressão, ansiedade, buscamos para passar por elas, no caso. E é uma ferramenta de recurso pessoal, de apoio, acolhimento para quem presta suporte e de esperança para quem vive esses processos. Tudo a ver. A gente precisa de espiritualidade, Giovana. Precisamos. Todos nós precisamos. Sim. Giovana, como lidar com conflitos internos causados por crenças espirituais que geram culpa ou sofrimento? Veja bem, culpa e sofrimento. Na verdade, a pergunta ela fala assim, que às vezes determinadas crenças espirituais podem gerar culpa ou sofrimento. E a pergunta é como lidar com esses conflitos internos causados por crenças espirituais que gerem culpa ou sofrimento. Se posicionando. Quando eu falo de se posicionando, eu falo de uma autoanálise do entendimento do que te faz bem.
tem essa também, né? Tem. Então, será que essa prática em que você vive, essa crença que você vive, ela tá te trazendo bons caminhos, são boas escolhas? Equilíbrio, né? Como é que Tranquilidade. isso, como é que isso reflete na sua vida? Como é que isso reflete nas suas relações? Se o resultado for negativo, Acho que não é esse o caminho, não é né? esse o caminho. Então, eu diria que é a questão do posicionamento. Se Perfeito. não me faz bem, Tem eu essa análise preciso. também. É, É, também. Isso é importante, né? sim, é importante. É. Giovana, o que a crescente busca por espiritualidade, mesmo fora da religião, né? Lógico, você já explicou que uma coisa não Uhum. tem nada a ver com a outra, diz sobre o estado emocional das pessoas hoje. Essa crescente busca pela espiritualidade, o que que ela diz sobre o estado emocional das pessoas hoje? Diz muito. Diz uma busca quase desesperada, beirando o impossível. O que que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente está tentando fazer 48 horas darem 24 horas. Hoje em dia o ritmo da comunicação, ela está agravando relações, trabalhos. Então, a sociedade, o mundo, ao mesmo tempo que avança e traz muitas oportunidades boas, ela está trazendo ruins. É verdade. O lado bom e o lado ruim, né? Da Isso. tecnologia, da. E é uma situação que nos desorganiza muito e nos promove ansiedade, depressão, todos esses agentes que escutamos essas palavrinhas todos os dias. Então, se eu a busca da espiritualidade, ela tá de uma maneira crescente, a leitura que se faz necessária é o quão assertivo eu estou sendo no meu dia, do que eu tenho de oferta no mundo de hoje. O que está me sendo ofertado? Eu preciso de tudo? Boa pergunta. Eu É. preciso. Nossa, saiu É hora de tecnologia desligar, né? É X. hora de É, desligar, né? Saber a hora de desligar, né? exatamente. Eu preciso de tecnologia X. Nossa, o remédio agora que faz Ah, milagre. isso. Nossa, é o novo destino para as viagens, novos conceitos, enfim, é tudo muito. Hoje estamos vivendo num mundo em que a gente está consumindo o que está sendo oferecido e está trazendo para as nossas relações e estamos nos isolando cada vez mais. O mundo dos exageros, né? E as pessoas cada vez mais sozinhas, né? Porque se Solitárias, né? É. exatamente, se eu tenho, se somos seres únicos, né? A leitura é simples, a conta é simples. Se somos seres únicos, somos quase 7 bilhões no mundo. E temos, por um lado, uma oferta de serviço, de produtos, tecnologia, informação. Como é que fica esse casamento? A tendência é você se isolar cada vez mais, porque se somos seres únicos, as nossas preferências também não são as mesmas. É verdade. E como é que eu trago isso para as nossas relações? Então, eu estou vendo filhos do quarto, filhos que só vivem no quarto, né? Crianças que já nascem no mundo da tela, Da tela, né? Cujo mundo se já resume tá a ali, isso. né? É. Aí outra família já tá praticando um outro tipo de tecnologia, de atividade, o outro já se interessou. E aí, o que que fica no meio disso tudo? Um vazio extremo. O ser humano sente.
E como que eu posso preencher esse vazio? O que que me traz a reflexão? A espiritualidade Nossa, é é uma verdade. ferramenta. Olha, é o que vai nos restar pra É, gente se agarrar, porque olha, é o que vai talvez é, nos trazer em comunhão alento, né? É, novamente. em comunhão, alento. Precisamos de comunhão. É verdade. Giovana, você acha que há espaço para integrar a espiritualidade nos sistemas públicos de saúde mental? Como é que funciona isso? Tem algum trabalho? É, espaço tem, Hum, é, propostas e estudos científicos temos. O que falta realmente é estruturar propostas para as autoridades de competência colocar isso em prática. A espiritualidade na saúde, ela é algo novo no sentido de ter agora uma formação, exato. de ter agora uma prática dessa fala está sendo internalizada pelos consultórios, pelas clínicas. Então, falta a atitude de incrementar isso numa política pública. Porque na política pública teria que ser uma coisa meio padronizada, não? Isso tem que ser, é legal que Isso. seja falado, né? Que seja protocolo, né? E seria muito importante, porque traria benefícios para a própria máquina pública. Com Se eu certeza. tenho indivíduos mais saudáveis, né? Não, é verdade. A religião ajuda tanto as pessoas, né? Exatamente. Religiosidade, a espiritualidade, mais ainda que independe de religião. Mas muitos profissionais de saúde podem estar, né? Psicólogos da saúde pública podem estar já colocando, né, alguma coisa Sim, sim. extraoficialmente, assim, até porque é uma coisa, né? Espaço tem com certeza. É muito legal, né? Uhum. Giovana, como profissionais da saúde mental podem abordar esse tema com sensibilidade e respeito? Acho que você já Usando os próprios recursos do paciente, da família, respeitando a religiosidade a dos religiosidade, pacientes, né? porque a religião é o caminho para a espiritualidade e vice-versa. Com certeza, com certeza. E é o que eu costumo dizer, religião, né? É uma coisa maravilhosa, sendo para o bem, né? Sim, Qualquer religião é maravilhosamente bem-vinda, né? Muito legal. Giovana, qual é, na sua opinião, o maior benefício da espiritualidade para a mente humana? se eu tenho discursos positivos, se eu tenho esperança, se eu promovo uma ajuda ao próximo, também é um modo de praticar a espiritualidade, né? Eu estou ajudando essa máquina aqui a trabalhar de forma positiva. Então, eu fico mais calmo, eu fico mais tranquilo, a probabilidade de eu ter algum transtorno, alguma doença mental diminui. As doenças crônicas também recebem um respaldo positivo. E aí tudo caminha para o bem. É isso aí, empatia, né? Ter Sim, a empatia pelo ser empatia. humano, é super E importante, eu lembrando acho. que a empatia não é somente se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro, mas na condição do outro. Perfeito. É você entender, pelo caminho também da espiritualidade, que aquele ser humano não teve a sua constituição, ele não teve o seu desenvolvimento. Então você não pode falar para ele, poder você pode, mas você não vai promover bons caminhos. Você devia fazer isso. Você não precisa fazer aquilo. É verdade. Eu preciso entrar no entendimento desse outro ser humano para ajudá-lo de fato, com o propósito dele. É entender, né? As limitações das outras pessoas, enfim, que todos nós Somos temos, seres né? diferentes. Exatamente. E é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Que as pessoas podem ver a mesma coisa de formas O copo diferentes, né? cheio, o copo meio vazio, sim.
né? O que que você quer alimentar em você, o lobo bom, o lobo mau, Não é? quais são as escolhas que você faz. Não existe milagre, né, fora disso, que muita gente fica buscando uma receita, um milagre, e não existe. Como não existem atalhos, existe só muito trabalho. É. É o livre-arbítrio, né? Que todos nós temos, né? Temos escolhas, Né? Exatamente. Giovana, qual é, na sua opinião, o maior. Ah, não, já falei isso, já te perguntei isso. Vamos para a próxima aqui. Como você equilibra sua dimensão espiritual com sua saúde emocional no dia a dia? Nossa, que desafio. Sempre tem essas perguntinhas para uma psicóloga, né? A gente adora. Como você equilibra? Como você? Como O que você faz? Giovana, o que que você faz, Oh, Giovana? Conta pra gente. vamos lá. Na minha humildade, condição de mulher, de ser humano, que antes de ser psicóloga, sou mulher e sou ser humano, eu não sou perfeita, então eu reclamo, eu às vezes me pergunto, mas por que comigo, Deus? Como todo mundo. Lógico, pelo amor de Por que Deus, né? eu? Pelo amor de Deus. É, mas o equilíbrio vem da lembrança de que você consegue se posicionar, que você consegue se resgatar e que você é capaz e que você vale a pena. Vale a pena lutar por você, vale a pena lutar pelos seus sonhos, vale a pena você se disciplinar, vale a pena você cuidar da sua saúde, vale a pena você pôr energia boa naquilo que você faz. Tudo isso é espiritualidade. E é nisso que eu busco no meu dia a dia, um equilíbrio, a disciplina e principalmente a busca da minha verdade, porque é ela que vai me trazer felicidade, realização e saúde. É, aquela coisa, como você falou, eu reclamo, eu isso, aquilo, mas a gente pode fazer alguma coisa, mas espera aí, a gente tem a Calma, resgata. consciência. Opa, né? Vamos parar agora, nesse momento, e vamos voltar para o entendimento do que é possível. E se valorizar, né? E Aquela se coisa, valorizar, com certeza, valorize-se, porque né? foi como a gente falou anteriormente, a gente está num mundo em que várias coisas são ofertadas, num mundo de 7 bilhões de pessoas. Cada um com os seus caminhos, com as suas verdades, muitas vezes querendo impor verdades umas sobre as outras. E é o momento de você falar, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Eu consigo caminhar com ela. Muito obrigada, mas você só pode Exatamente. vir até aqui. Daqui para cá sou eu comigo mesma. Isso, é aquela coisa de, sei lá, o que quer que aconteça, né? Peraí, essa é a sua verdade. Essa é a Calma. sua verdade, eu respeito Calma. ela, É, né? Mas ela só pode vir até aqui. A partir daqui sou eu. exatamente. Giovana, você como psicóloga, você costuma analisar as pessoas? Como é que funciona? Oh, Você meu deve ter um Deus. olhar super analítico, né? Tipo assim, você entra no ambiente, aí Ai, você já olha, gente, você eu tô fala, com essa medo de responder essa pessoa, pergunta, porque aí aquela agora eu vou entrar. pessoa, aquela pessoa. Você deve ter, né, uma questão assim, Andréia, que uma pergunta questão é essa? técnica analítica, assim, não tem? Você não tem uma coisa assim? Como é que é? Olha, eu tenho, não vou Tem, mentir, porque eu não gosto de mentira. boa, Mentir não é bom para espiritualidade. boa. Eu tenho, isso acontece, eu não vou mentir. Mas quando isso acontece, eu desligo. Ah, tá, porque também deve ser É desgastante, né? muito. Você tem que meio que, Aí não, peraí, eu tô nesse calma, restaurante, eu tô nesse evento, Não, eu não aqui. tô no consultório, É, não é meu paciente. não é. Deixa eu. E até porque isso acontece, às vezes, quando se apresenta, perguntam, se fala, né? Eu sou psicóloga, aí tem sempre alguém que quer sentar, conversar, desabafar, e É acontece. verdade. E aí fica mais difícil você bloquear É isso. A lógico. gente tenta, né? São escolhas bem difíceis nesses momentos. Mas eu tento desligar. Tudo a ver, porque é teu trabalho, Eu né? tento desligar porque eu preciso
relaxar minha cabecinha. Porque, não, realmente, por isso que a gente fala que toda psicóloga precisa, né? Todo psicólogo precisa de um terapeuta. Sim, Porque sim, é um trabalho que você tem que amar muito, né? sim. Porque se resume a problemas, né? Problemas. São raras as pessoas que eu recebo que querem promover autoconhecimento, Que também é legal. que também é legal. É. E consideram isso. Mas você não é psicóloga da saúde? Sou, mas promover conhecimento é uma forma de promoção de saúde. É verdade, é verdade. Eu estou promovendo a saúde pelo autoconhecimento. Então, se eu for acometida por alguma coisa, passar por alguma adversidade, eu vou estar mais preparado. É verdade, é verdade. Vou estar com a minha saúde literalmente em dia. Autoconhecimento, legal isso. Autoconhecimento. Procurar uma terapia para autoconhecimento. Isso. Foi nessa semana, eu recebi um rapaz, acho que 17 anos. E ele me falou, o que você tá... Perguntei, né, depois daquela pergunta normal do psicólogo, como é que eu O posso que te você vai fazer ajudar? aqui? Ele falou, eu quero me autoconhecer. Eu sempre que legal. sempre ouvi que é legal fazer terapia, meus amigos fazem, eu pedi para fazer também. Eu falei, então, bora. Nossa, que bacana, muito legal, né? Esse pessoal dessa geração, eles têm essa Eles consciência. estão vindo Impressionante. diferentes. Todos eles têm terapia, fazem terapia, têm cabeça boa, trabalham, são bem resolvidos, mas fazem terapia, vou na terapia, tipo, né? E legal, não, legal. E vão, e continuam, e fidelizam. Sim, Nossa, e falam, né? sem ter nenhum Eu problema, vou assim, né? falar isso com a minha psicóloga. Exatamente. Não, e não tem vergonha de falar. Eu lembro Não na minha época, quando eu era tem. pequena, se tivesse, sei lá, alguém que fizesse terapia, os pais escondiam das pessoas, dos amigos, tinha essa coisa, né? Tabu. Sim, mas isso vem historicamente também. Antigamente, como é que os hospitais foram criados? Os hospitais foram criados primeiro por práticas religiosas, eles e foram constituídos, né, por pelas igrejas, né, e eles eram constituídos fora da cidade, era afastado, né, então justamente porque quem ia para lá era doente. Então começou a criar uma imagem também de quem vai ao médico ou de quem vai ao psicólogo. Existe esse afastamento, é doente. E depois da reforma que a gente fala, da reforma antimanicomial, que fez um movimento contrário em tirar os internados psiquiátricos, os que eram possíveis, para retornar para o seio da família, né? Depois que foram feitos estudos, que ali eles se recuperariam melhor, que ali, isso, se eu não me engano, foi em 2001, 2000, muito recente. Nossa, é muito recente. Muito recente. Nossa. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Tá. E aí eles voltavam para o seio familiar e aí melhoravam, eram acolhidos, cuidados, porque eram cuidados por aqueles que eles amavam. Fora Exatamente. da realidade deles. Inclusive, a gente tem mais uma curiosidade, psicólogo russo chamado Vygotsky, e ele falava que as pessoas que são classificadas com doenças mentais só o são porque a sociedade faz prática de certos padrões que precisa funcionar. Então, quando você entra numa fila de banco, quando você entra no banco, você tem que entrar numa fila. Quando você está conversando no lugar, você fala baixo. Você não come de pé, você come sentado. Né? Então, esse psicólogo russo, ele falava exatamente isso. Interessante. Só existem doentes porque a sociedade tem padrões. É verdade, com certeza. Tudo a ver, né? É. Giovana, que mensagem você deixaria para quem está em sofrimento emocional e busca apoio na fé ou espiritualidade? Bacana. Bom, aqui. Entendo que talvez você esteja passando por um momento difícil que te levou a esse quadro, que deva te incomodar a todo instante, a todo tempo.
É um sofrimento válido, mas é um sofrimento que tem acolhimento. Se você se permitir olhar para o lado, se você se permitir explorar algo que vai transcender a esse sofrimento, algo que te traz conforto, no amor a si, em primeiro lugar, no amor ao próximo. Se utilizar de boas práticas, praticar de fato naquilo que você acredita, que te traz bons resultados, paz e amor no coração. É possível e você vale a pena. É nisso que você precisa acreditar. Legal. Giovana, foi muito legal, foi muito gostoso conversar com você. Eu acho que esse episódio trouxe um acalento, até para pessoas como a gente fala, né? Que a gente precisa de espiritualidade, então às vezes as pessoas podem estar mais próximas ou podem estar se afastando e de repente elas terem um insight, né? Elas Exatamente. assistem, poxa vida, para tudo, né? É Nossa, possível. né? Eu tava ali, nossa, aquela época que eu lia, ou que eu procurava, ou que eu, nossa, deixa eu voltar, né? Deixa eu resgatar, né? Perfeito. Ou se eu nunca tive essa pegada, poxa, deixa eu tentar ver o que que eu posso estar fazendo para começar, né? Enfim, É né? só começar. É só É só começar. tirar um pezinho. Exatamente, E é muito importante para qualquer coisa que você faça, né? Sim. É Você põe uma boa energia pro trabalho, isso, pra família, pra tudo. Nossa, é acordar e ter alegria, né? Por estar vivo, por poder estar vendo o sol novamente, né? E aí você levanta com uma outra vibe, né? Faz uma diferença total. É muito Até o importante. peso do corpo muda, né? Se você vai assim arrastado ou se você faz. É hoje. Independentemente de religião, né? A pessoa não Independentemente de precisa ter religião. religião, Não, né? só precisa acreditar em si. É isso aí. Foi um prazer. Eu que agradeço mais uma novamente. vez. Foi Que um papo muito gostoso. É o que a gente faz aqui, uma conversa. E eu fico à disposição. E agradeço mais uma vez o convite. Muito legal, muito legal. Sigam a Giovana Freitas e o Healthcast Alpha nas redes sociais aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente das 10 às 11, para todos os assinantes da Brasil Tech Par TV Alphaville. E se você não for assinante, você pode acessar pelo site www.alphachannel.tv.br. Não é com BR, hein, gente, é TVBR. Também nos canais do YouTube, Giovana Freitas, Psicologia Clínica e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio, Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.